Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma dica de direito penal, né? Estamos de volta aqui com nossos vídeos e o assunto de hoje é justamente o nexo causal, em continuidade ao estudo dos elementos da teoria do crime, tá certo? Relembrem comigo aqui o que nós já vimos nos vídeos anteriores e vamos iniciar os trabalhos. Corta aqui para a tela. Bom, tá aí o nosso vídeo, Teoria do Crime, parte 4. Vocês já estão carecas de saber que o crime é composto pelos seguintes elementos: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade, certo? Também já estão craques e sabem que o fato típico é composto dos seguintes subelementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nos vídeos anteriores já falamos sobre conduta e resultado, tá? Basta procurar aí na lista de vídeos do nosso canal que vocês acham. Hoje o nosso assunto será o quê? O nexo causal, ou a relação de causalidade, né? Relação de causalidade, conforme a denominação empregada pelo nosso Código Penal. A primeira coisa que nós devemos nos lembrar é o que é o nexo causal. O que significa esse nexo causal? Meus caros, ele é o vínculo que une a conduta ao resultado, certo? Dentro dos elementos do tipo, né? Ele pode ser chamado a ponte que liga a conduta ao resultado. É o vínculo que une a conduta praticada por alguém ao resultado naturalístico produzido. Ele serve justamente para aferir se o resultado pode ser atribuído ao sujeito ativo como obra de sua conduta. Agora vejam bem uma coisa. Se o nexo causal tem como objetivo atribuir um determinado resultado a uma conduta, ele será aplicável apenas aos crimes materiais. Certo? Mas por que, Paulo? Porque são os crimes materiais que pressupõem a produção, até engasguei aqui, de um resultado naturalístico. Esqueceu o que são os crimes materiais? Pausa esse vídeo aqui e dá uma conferida no da semana passada para recapitular. Pois bem, a relação de causalidade ela está prevista no nosso Código Penal, no seu artigo 13, cujo caput tem a seguinte redação: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Adota-se como regra, aqui de acordo com o caput do artigo 13, a chamada teoria da equivalência dos antecedentes, também chamado de teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, né? Desenvolvida pelos doutrinadores Maximilian von Bury, não sei se a pronúncia está certa, e Stuart Mill, né? Por volta aí do ano 1873. Segundo essa teoria, causa é todo evento sem o qual o resultado ele não teria ocorrido quando e como ocorreu. Ou seja, tudo que contribuiu para a produção do resultado é causa. Vamos colocar isso aqui. Tudo o que contribuiu para a produção do resultado é causa. Então, tudo que contribuiu para a produção do resultado é causa. E como é que a gente faz para determinar se uma determinada ação ou omissão pode ser considerada causa de um resultado? Aí nós vamos precisar aplicar o processo de eliminação hipotética, idealizado pelo sueco Thyrén. Também não sei se a pronúncia está certa, viu? Me perdoem aí os suecos que estejam assistindo o nosso vídeo. Em 1894. Mas te acalma que de complicado é só o nome dessa galera aí. Presta atenção bem aqui. Como é que a gente faz isso? Nós pegamos toda a cadeia de acontecimentos, né, que culminou em um determinado resultado.
Daí, nós vamos separando mentalmente cada evento de forma isolada e retira ele dessa cadeia de acontecimentos. Quando você retirar esse elemento, se o resultado final não ocorrer quando e da forma como ocorreu originariamente, significa dizer que o fato eliminado é causa. Agora, se o resultado continuar a ocorrer da mesma forma, né, continuasse a ocorrer do mesmo jeito, então aquele evento não pode ser considerado causa. Vamos testar isso com um exemplo para a gente entender melhor. Imaginem que A, com a intenção de matar seu desafeto B, compra uma arma de fogo do comerciante C. No dia programado para matar, A acorda cedo, toma seu café, escova os dentes, né, troca de roupa e sai para encontrar B. Ao avistar B, ele saca sua arma e dispara 8 tiros contra a vítima, que vinha a falecer. Então vamos analisar quais eventos, segundo a teoria da equivalência das condições, podem ser considerados causas do resultado morte. O que temos de informação? A compra a arma. No dia do fato, ele acorda cedo, toma café, escova os dentes, troca de roupa e sai para encontrar B. Ao avistar B, dispara sua arma de fogo. E mata B, né? Mata o pobre coitado do B. Aí a gente vai analisar toda essa cadeia de acontecimentos. O ato de comprar a arma pode ser considerado causa para o resultado morte do B? Vamos fazer a eliminação hipotética. Se ele não tivesse comprado a arma, o crime teria ocorrido na forma como ocorreu? Não, né? Se ele não tivesse comprado a arma, ele não teria matado o B com o disparo dessa arma de fogo. Portanto, se você elimina mentalmente o evento da cadeia de acontecimentos e o resultado deixa de acontecer na mesma forma como ocorreu, significa dizer que a venda da arma, ou a compra no caso, né? A venda da arma é causa do crime, de acordo com a teoria da equivalência das condições. Agora, o fato de tomar café, escovar os dentes, até mesmo trocar de roupa, influencia no resultado? Elimina mentalmente. Se ele não tivesse tomado café ou escovado os dentes, o crime teria ocorrido como ocorreu? No máximo ele teria matado o B de bafo, né? Mas isso não influencia no disparo de arma de fogo. Portanto, se você retira esse elemento da cadeia de acontecimentos e não interfere na forma como o resultado aconteceu, esses eventos, tomar café, escovar dente, trocar de roupa, não são causa do resultado morte. E o disparo da arma de fogo, hein? Sem ele, vamos retirar mais uma vez mentalmente esse evento. O resultado teria ocorrido? Logicamente que não. Se B morreu do disparo de arma de fogo, se você retirar esse evento, o resultado não teria ocorrido. Portanto, o disparo da arma de fogo é considerada causa do crime. A gente teria duas causas, a venda da arma e o disparo da arma de fogo. Percebam como funciona a teoria? Só que aí ela leva em consideração a mera relação causa e efeito. Ou seja, ela adota a chamada, deixa eu achar um espacinho aqui, causalidade objetiva do resultado. Só que nós vamos ter um probleminha aí. A adoção dessa teoria pode levar a situações bem esdrúxulas. Quer ver? A mãe do A, né, do nosso exemplo anterior, o atirador,
ela pode ser considerada causadora do evento morte, do resultado morte? Pela teoria, sim. De acordo com a causalidade objetiva, sim. Por quê? Porque se ela não tivesse gerado o A, se ela não tivesse parido o A, logicamente ele não teria comprado arma, não teria efetuado os disparos em B e o resultado, portanto, não teria ocorrido. Então, de acordo com essa teoria, nós temos uma regressão ao infinito. Até Adão e Eva seriam considerados como responsáveis pelos resultados lesivos, né? Se eles não tivessem comido do fruto proibido, nada disso teria acontecido. Então a gente tem essa situação complicada. O que vai impedir a responsabilização penal desses fatos, já que todos esses eventos são considerados causa, portanto, é justamente a presença do dolo ou da culpa, o chamado elemento subjetivo da conduta. É essa causalidade psíquica que impede a imposição penal, por exemplo, para a mãe e para o pai do A, assim como para o vendedor da arma. Ora, o cara que vendeu a arma para o A, se ele não tivesse vendido, o resultado não teria acontecido. Então, pela adoção da teoria da equivalência das condições, ele é causador do resultado morte também. Mas por faltar o elemento subjetivo da conduta, por faltar o dolo ou a culpa, já quando ele vende a arma, no nosso exemplo, pelo menos, ele não vende com a intenção de que A vá matar o B, então ele não pode ser responsabilizado penalmente por isso. Mas ainda que não subsista uma responsabilização criminal, pela teoria da equivalência das condições, esses fatos continuam sendo causas do resultado, tá? O que gera uma situação meio esquisita, não é? Bom, mas tudo bem, vamos continuar. Até aqui tudo certo, né? Mas e quando nós temos a concorrência de mais de uma causa para produzir o resultado? Quando a gente tem as chamadas concausas. Como resolver esse problema? Bom, aí depende de como elas se relacionam. Fazendo uma rápida análise, as causas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. As causas absolutamente independentes são aquelas que produzem por si só o resultado, tá? Produzem por si só o resultado e não se originam uma da outra. Vamos ver um exemplo. A dispara sua arma de fogo contra B. Ocorre que, minutos antes, B havia sido envenenado por sua esposa C. Até botar aqui, veneno e arma. O laudo cadavérico aponta que B morreu em virtude do envenenamento e não pelos disparos. O evento causador do resultado, ou seja, o envenenamento, é uma causa absolutamente independente em relação ao disparo. Ele produziu o resultado por si só e não se originou dos disparos. Ou seja, não foi uma consequência lógica causal dos disparos. Então, nesse exemplo, a esposa envenenadora responde pelo homicídio consumado. Nosso C aqui, né? E o A, que disparou os tiros, responderá por homicídio tentado. As causas relativamente independentes, por sua vez, são aquelas que podem ou não produzir o resultado por si só, certo? Mas derivam da conduta praticada. Derivam da conduta praticada. Ou seja, elas se conjugam, se unem para produzir o evento. Quer ver um exemplo? A desfere uma facada em B. Digamos que B tenha problemas com
coagulação do sangue, né? Acho que é hemofilia, não é isso? A facada, por si só, nem seria capaz de produzir o resultado. Mas, aliada ao fato do problema sanguíneo, causa a morte de B. Vejam que elas se complementam, elas se juntam para formar o resultado. E a hemorragia derivada do problema de sangue deriva do comportamento anterior do agente, de sua facada. Beleza. Além dessa classificação, as concausas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, de acordo com o momento em que a causa efetiva do resultado ocorre. Se a causa efetiva ocorre antes da realização da outra conduta, teremos a causa pré-existente, como no nosso exemplo da mulher que envenenou o marido, que foi alvejado logo em seguida. Será concomitante se ocorre ao mesmo tempo. Tá? Imaginem que A e B disparam ao mesmo tempo contra C. Tá? Vou botar bem aqui, A e B disparam ao mesmo tempo contra C, que vem a morrer pelos disparos de B. Reparem que a causa efetiva, que foi o disparo de B, ocorreu no mesmo momento que a conduta do A. Então, elas são condutas concomitantes. Por fim, será superveniente se a causa efetiva ocorrer depois da realização da outra conduta. Vamos imaginar. A ministra veneno em B. Vou botar aqui, veneno. Antes de fazer efeito, B é alvejado por C e vem a morrer em decorrência dos tiros. Então, portanto, aqui nós temos uma causa superveniente. E para que eu estou falando em causas pré-existentes, concomitantes, supervenientes, absolutamente ou relativamente independentes? Porque o Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 13, trata justamente das causas relativamente independentes supervenientes, como nós podemos perceber da leitura do dispositivo. Acompanhe aqui comigo. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Nesse ponto, meus caros, o ordenamento jurídico adotou a chamada teoria da causalidade adequada, idealizada pelo doutrinador von Kries, mais restritiva em relação à teoria da conditio sine qua non. De acordo com essa teoria, causa é condição necessária e adequada a determinar a produção do resultado. Então, de acordo com essa teoria, vou botar aqui causa é a condição necessária e adequada a determinar a produção do resultado. Se a causa relativamente independente superveniente produz por si só o resultado, o agente não responderá pelo resultado ocorrido, mas sim pelos atos até então praticados. Nós temos aqui uma hipótese onde a causa efetiva do resultado é considerada um evento imprevisível, que sai da linha do desdobramento causal até então existente. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de compreender. A dispara contra B. Reparem que B só se ferrou hoje, coitado, né? Só que B não morre dos disparos e é levado de ambulância para o hospital. Então, B vai de ambulância para o hospital. Ocorre que B, azarado como ele é, pega um motorista extremamente barbeiro e no meio do caminho sofre um acidente. Saca da ambulância e morre após bater a cabeça com tudo na calçada. A causa da morte
se deu pelo choque da cabeça na calçada. Certo? O que não, esse choque na cabeça, né, na calçada, não representa um desdobramento natural dos disparos, não é mesmo? Não tem aí uma relação consequencial. Portanto, nós temos aqui uma causa relativamente independente, relativa porque, quer queira, quer não, a causa efetiva derivou da conduta do A, né? Ela se interrelaciona. Porque sem os disparos, B não precisaria ir de ambulância até o hospital e nem teria morrido daquela forma. Mas não é um desdobramento natural. E ela é superveniente porque ela veio depois dos disparos. E ela por si só produziu o resultado. Então a gente cai na regra do parágrafo 1º do artigo 13. Logo, o A responderá apenas pelos atos praticados, ou seja, pelo homicídio tentado. Olha só, vamos reler o parágrafo primeiro. A superveniência de causa relativamente independente, que foi o quê? O acidente com a ambulância, tá? Exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. No nosso exemplo, a morte se deu justamente pelo choque da cabeça na calçada, ou seja, essa causa relativamente independente e superveniente, porque veio depois dos disparos, por si só produziu o resultado. Então aqui exclui-se a imputação do homicídio consumado, né? Mas continua o parágrafo 1º. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Quais foram os fatos anteriores? Justamente o homicídio na sua forma tentada. Bom, por hoje chega, né, meus caros? Vamos explorar nos próximos vídeos aí a relevância da omissão, tá? Ou seja, o nexo causal dos crimes omissivos. Além disso, a gente vai discutir também sobre a teoria da imputação objetiva, tá bom? Mas isso aí vai ficar para os próximos vídeos, para a gente não se alongar demais. Tá bom, meus caros? Muito obrigado. Vocês já sabem o nosso esquema. Curte, comenta, compartilha. Me ajuda a mostrar para o mundo inteiro como o direito penal é top, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima.